Nós temos alguns prazos já finalizados e que eu fico pensando, refletindo sempre, jogando para vocês a reflexão. Alunos, redação, só se fica de recuperação quem não entrega as produções textuais pedidas. Do contrário, sempre algum ponto você recebe por aquele texto trabalhado, a não ser que o texto esteja totalmente errado ou a não ser que o texto tenha totalmente copiado e colado da internet. Aí você ganha uma pontuação bem pequenininha mesmo. Do contrário, você tem uma pontuação que dá para você ter uma média durante o ano, durante o bimestre, desculpe, porque eu já coloco aí várias atividades, né? Ah, teve uma aluna que me perguntou o teste do livro, é dia 17, eu falei dia 19, né? É dia 17, 19 não, em outra turma. Então, de vocês, o teste do livro O Menino do Pijama Listrado é no dia 17 de novembro. Hoje nós vamos dar continuidade ao texto dissertativo, argumentativo, onde vou entrar exclusivamente fazer uma revisão e exclusivamente em conclusão, conforme eu disse a vocês na aula passada, e vou dar alguns exemplos dentro da proposta do caderno de produção textual. Então, olha bem, carta aberta, já acabou o prazo, ainda tem aluno que não me entregou carta aberta e nem justifica nada. Eu fico assim pensativa sobre esses alunos. Como que pode? O cronograma está aí. Cada aluno tem que refletir. E eu entreguei carta aberta para a professora? Cada um sabe muito bem. Eu já coloquei nos grupos os nomes. Tem aluno e não é pouco, não, hein? Se fosse um ou dois, eu ficaria tranquilo, mas numa turma tem apenas um. Do nono ano B, dois apenas não entregaram. Do nono ano A, carta aberta, dois, três, quatro, cinco alunos não entregaram. Muita quantidade que eu vi. Ô, Sandra, Oi. Oi. desculpa te interromper, eu entrei agora na aula e eu queria saber se você recebeu uma redação ontem, da Bíblia. Recebi, você já até enviou com muita antecedência, hein, Davi? Porque hoje que eu fiquei de dar continuidade ao texto dissertativo e você já entregou. Eu não li, eu apenas já marquei aqui que eu recebi na minha folhinha do meu controle, tá bom, meu querido aluno? Você já entregou uma que era para entregar semana que vem, né? O prazo, olha lá, você entregou a terceira aí do texto dissertativo argumentativo do capítulo 14, né? Não foi essa que você enviou? Sim. Isso, tá bom. Então, hoje eu vou dar continuidade a esse gênero textual, especificando os exemplos. Se você achar que o que você enviou pode modificar alguma coisa, você tem a chance de modificar, é só me avisar, tá? Porque o prazo é até na outra terça-feira, dia 3 de novembro, depois do feriado de finados, né? Que é segunda-feira. Então, vamos lá. Do grupo que os alunos que ainda não entregaram post no nono ano A, tem um, dois, três, quatro, cinco alunos. Tem uns que são os mesmos, né? O nono ano B, um, dois, três alunos não entregaram. Então, tem alunos devendo aí as duas produções que já foram pedidas. É um alerta, tá? Professora, Oi, Esther. eu entreguei para você? Esther, deixa eu ver. Entregou Serve os mim? dois, só que um eu ainda não corrigi, tá, Esther? O Tá post eu bom. ainda não devolvi a correção. A carta aberta eu já dei o seu valor, a sua nota. O post que eu ainda não corrigi. Eu ainda não dei conta de todas as correções, tá? Eu só vou marcando quem eu vou recebendo, eu vou marcando aqui no meu papel para eu não me perder. E na hora de cobrar eu ser certinho. Hoje de manhã eu vi que o Eduardo enviou, mas eu ainda não dei uma olhadinha no que ele enviou, porque o Eduardo estava devendo duas aí. Então, eu tenho que ver se ele enviou as duas. Eduardo está aí? Eduardo, você enviou as duas que estavam devendo? Responda para mim. Eu consegui enviar só uma, professora. Só uma, ok. Então, quanto mais atraso, lembrando que menos ponto vai recebendo no seu valor total, hein, alunos? Não é só você não, Eduardo, tem outros aí do grupinho da turma, hein? Mas vejam, a maioria está dando conta, a maioria, a maior parte.
Isso é importante. Essa minoria, esse grupo pequeno que não está conseguindo se organizar, já está na hora de aprender a se organizar. O ano está acabando, hein, alunos? Cuidado, é só um alerta para esse grupo pequeno que não está conseguindo se organizar. Então, vamos lá, vamos dar continuidade à nossa aula no texto dissertativo argumentativo, capítulo 14 do caderno de produção textual, onde vocês têm lá uma proposta super interessante, e nós vamos dar continuidade, então, primeiro, para vocês trabalharem a proposta, a estrutura desse gênero textual, ela tem que ser aprendida para vocês conseguirem fazer com facilidade e não cometerem tantos erros. Por favor, alunos, evitem repetição de palavras. Eu tenho falado isso sempre para vocês, como em todas as turmas de redação, que eu pratico redação. Evitem repetir a mesma palavra, principalmente no mesmo parágrafo, uma porção de vezes. Isso você perde ponto, o texto fica sem conexão, não fica em harmonia. Então, fiquem atentos quando vocês registrarem aí, montarem uma produção no rascunho, leiam em voz alta, leia para alguém, para ver se para quem vocês estão lendo, o que percebe na leitura. Vocês vão ver quando repete a mesma palavra, como o texto fica cansativo, tá? É só um alerta. Então, vamos lá. Vimos na aula passada que eu só estou dando uma continuação nos slides. Depois eu peço que vocês façam uma retomada, quando forem praticar a produção textual, façam uma retomada na leitura dos slides. Eu não monto esses slides só por montar, não. É para vocês mesmo acompanharem. É a única maneira que eu vejo para vocês aí terem o acesso e terem a facilidade. Então, vamos lá. Temos a introdução, já vimos isso, introdução, desenvolvimento, conclusão. Sendo que no desenvolvimento tem 2 parágrafos onde você vai defender a sua tese. Quem pode ler essa parte de introdução, por favor? Eu posso. Ok, Bruno, leia para a gente. No início da dissertação, é necessário que o autor deixe claro qual é o assunto abordado no texto e, além disso, qual será a tese, o ponto de vista a ser defendida, contexto histórico, filosófico, ao que você aprendeu e que se encaixe no tema proposto, mais a tese no final do parágrafo introdutório. Meus amores, eu acredito até que vocês estejam pensando ou falando aí na casa de vocês. Ai, que chato, tudo isso de novo. Sim, tudo isso de novo, porque essa aí é a base do texto do 9º ano, do gênero textual. Repetido e ainda tem aluno que faz totalmente fora da estrutura, tá bom? Por isso que eu estou repetindo sempre, para vocês chegarem, como eu falei na aula passada, lá no ensino médio, pelo menos uma maior parte da turma, mostrar para a professora do ensino médio que vocês tiveram uma noção do texto dissertativo argumentativo. Então, vejam a introdução, prestem atenção no primeiro parágrafo, já tem que apresentar a sua tese, o que você vai defender nos parágrafos de desenvolvimento. Continuando, quem pode fazer a leitura do desenvolvimento, por favor? Obrigada, Bruno, pela sua participação. Posso ler? Diga, Esther. Posso ler? Pode, querida. Beleza. Desenvolvimento. Argumentação. É dividido em 2 ou 3 parágrafos. Esses parágrafos intermediários de uma dissertação devem ser destinados à defesa da tese mediante argumentos. É importante lembrar que um argumento é uma estrutura textual que, por meio da análise de provas ou fundamentos, confirma o ponto de vista do autor. Olha, obrigada, Esther, pela sua participação. Esses 2 parágrafos do desenvolvimento, gente, gravem isso, acordem, tá? Fiquem sentadinhos prestando atenção na aula, porque para a semana que vem vocês vão desenvolver e eu vou ser mais rigorosa ainda na pontuação. Não é à toa que eu estou voltando nesse conteúdo para eu ser rigorosa na correção. Então, no desenvolvimento, você vai defender aquela sua
tese que você colocou no primeiro parágrafo, colocando provas. Quais são as provas? Citações de biólogos, de psicólogos, exemplo, né, de filósofos, enfim, para dar credibilidade ao seu texto, você precisa colocar, citar nomes e, entre aspas, alguma frase, algum período relacionado ao assunto que esse biólogo, ou psicólogo, ou filósofo mencionou. Aí está na parte do desenvolvimento. E aqui, praticamente, peraí. Ainda no desenvolvimento, quem pode continuar lendo? Quem Quer ler de pode? novo? Não, outro aluno, por favor. Eu agradeço, tá, Esther? Amo esses alunos que participam, mas eu quero muito ouvir os outros também. Por favor, um Pode, aluno. professora. Sim. É essencial defender corretamente cada uma das ideias listadas, para que seu texto não fique com buracos. Ou seja, só fale sobre aquilo que poderá argumentar ao longo da redação. É melhor falar menos com mais propriedade do que tentar falar mais e não conseguir desenvolver o tema. No desenvolvimento, o autor deve explicitamente demonstrar qual é a relação entre a prova levantada e a tese proposta, relação entre o conhecimento que você usou para comprovar o porquê da tese e a tese. Obrigada, Amanda, pela sua participação. Agradeço de verdade aos alunos que se dispõem a fazer a leitura, a me ajudar na aula. Muito bom. Então, aqui foi o que eu já mencionei. Agora, ali, em uma corzinha mais escura, em negrito, no primeiro parágrafo, isso aqui é fundamental, hein? É melhor falar menos e com mais propriedade. Tem aluno que coloca um monte de coisa sem conexão. Pega a frase, sabe, frases soltas. Ontem eu estava corrigindo, não de vocês, porque o de vocês ainda vão fazer. Mas é um artigo de opinião de uma outra série que eu já estou trabalhando com eles e que requer também argumentos. Então, num parágrafo dava para perceber nitidamente que o aluno pegou da internet uma frase daqui, outra frase de um outro site, colocou no parágrafo sem conexão alguma. Então, quer colocar muitas coisas para preencher o número de linhas, mas coisas que não têm propriedade, que não têm nexo, não têm conexão, não têm harmonia. Então, vocês têm que tomar muito cuidado o que se prepara nesse gênero textual, que é texto dissertativo, argumentativo. Ok? Lembrando no outro parágrafo que a Amanda leu, a relação entre a prova levantada e a tese proposta. Então, tem a contextualização ali, você pesquisou algo, você vai defender sobre aquilo e realmente colocar as provas mencionando nomes de pessoas que dão credibilidade. Foi o que eu já falei também. Outro aluno para ler essa parte de tese e argumentos. Nós já falamos isso. Aqui, peraí, a conclusão que eu quero chegar, porque o de lá, a tese aqui e argumentos, a gente já falou, eu já mencionei bastante para vocês. Quem pode ler a conclusão? Eu posso ler. Ian, ok, Ian, que bom, pode sim. O final de um texto dissertativo argumentativo pode ser produzido de formas, enquanto a síntese ou propostas de solução. No caso da conclusão por síntese, o autor repete os argumentos resumidamente e conclui o texto afirmando a veracidade da tese. No caso da conclusão com propostas de solução, é necessário retomar os problemas discutidos na argumentação e propor intervenções que eliminam ou diminuem a questão problemática, né, Ian? Deu problema aí no seu áudio? Então, eliminem ou diminuam a questão problemática. Então, aqui, deixa eu só ver se tem mais... deixa eu só terminar aqui. Um outro aluno para ler o finalzinho aí da conclusão. Eu leio, tia Sandra. Leia, Virna, obrigada.
Se for colocar uma proposta de intervenção, é preciso apresentar soluções práticas e detalhadas em relação aos problemas levantados no texto. Se, por exemplo, você escreveu sobre a falta de incentivo à arte durante sua argumentação, a solução deve ser direcionada a essa questão. Muito obrigada aos alunos que participaram aí. Já já vamos ter que ler mais um pouquinho, tá? Que vai ser a proposta pedida para a semana que vem. Então, dentro da conclusão, que às vezes tem alunos que ainda não entenderam o sentido da conclusão, você pode finalizar de duas maneiras, olha bem, por síntese, em vermelhinho aí, que tem bem a explicação bem fácil. Ó. O autor repete os argumentos que lá no primeiro parágrafo ele colocou, ele pode voltar lá na tese que ele colocou no primeiro parágrafo e fazer uma síntese para concluir essa tese, o que ele colocou lá no primeiro parágrafo. Ou ele pode fazer a conclusão com propostas de solução. O que ele levantou lá no primeiro parágrafo como uma tese, ele pode concluir pensando, colocando sugestões, olha lá, retomar os problemas discutidos e propor intervenções. O que pode ser feito? Lembrando que esse texto nunca é em primeira pessoa, ele é impessoal, não aparece a pessoa, não posso colocar na minha opinião, a minha conclusão, nada disso eu posso colocar nesse gênero textual, pelo contrário, você precisa usar a terceira pessoa. Então, conclusão, você pode ir por dois caminhos, como eu disse, vou repetir, por uma síntese, voltando à sua tese lá do primeiro parágrafo, você conclui no último, ou você pode concluir voltando à sua tese, colocando propostas de solução. Olha lá, soluções práticas e detalhadas em relação aos problemas levantados no texto, dentro do que você defendeu, dentro da sua tese. Ok? Aqui tem um exemplo do incentivo à arte, foi porque a gente já fez esse gênero textual, essa proposta. Mas nós vamos ver agora a proposta que vocês vão acompanhar, que vão trabalhar no capítulo 14, aí do caderno de produção textual. Então, vocês estão com o caderno de produção textual aberto? Tem mais um? Tá bom. Para a gente finalizar aqui antes de entrar na prática. Uma proposta detalhada deve determinar quem executará a ação, que são os agentes, o que será feito para minimizar aquele problema dentro do seu texto, que são as ações, tudo dentro da conclusão, hein? Se você vai colocar uma proposta detalhada, a segunda opção aí. Como a solução será produzida, quais são os meios que você pode sugerir e o que gerará a aplicação da solução, os efeitos. Então, tudo isso, gente, é a conclusão. Por que eu coloquei vários slides trabalhando a conclusão? Porque eu percebo que introdução, já percebi que introdução e desenvolvimento, a maioria, a maior parte da turma do 9º ano, das turmas, eles já entenderam. A conclusão que eu percebo que tem algo aí para vocês aprenderem mais. Um exemplo. Ana Luísa, você pode ler esse exemplo, por favor? Você tem microfone aí? Professora, eu só vou desligar a câmera porque fica travando muito, tá? Sim, sem problemas, meu amorzinho. Leia para gente. Exemplo de conclusão. Exemplo. Portanto, conjunção conclusiva, tendo em vista a importância da arte de rua, retomado da tese. Cabe ao Ministério da Cultura, agente, apoiar planos como o do Museu de Arte Moderna de São Paulo, ação, por meio da seleção de projetos dessa área para uma premiação, meio, a fim de apoiar a circulação da arte urbana, fazendo com que a população tenha maior contato com esse tipo de conhecimento, efeitos.
Muito obrigada, Ana Luísa. Espera aí, só um instantinho, tá? Daqui a pouquinho você dá continuidade. Tudo que está em vermelhinho aí são referentes a esse slide anterior. Olha bem na conclusão, os agentes, as ações, os meios e os efeitos. Por isso que foi colocado como exemplo para vocês terem noção de como vocês podem desenvolver e muito bem desenvolvida a conclusão desse gênero textual. Opa, peraí. Vai, Ana Luísa, continua, por favor. Dá para ler aí? Observação. Vocês também poderiam citar mídia, população e escolas como agentes. Agora, um outro aluno, por favor, rapidinho, para ler esse outro slide. Obrigada, Ana Luísa. Eu posso. Ô, Tainá, que bom. Leia para gente. Observações. Não se utiliza a minha opinião, pois sua opinião deve ser mostrada de forma sutil, trazendo os dados e explicando-os de acordo com o que você pensa sobre o assunto. Evitar copiar dados do texto motivador, a fim de explorar e demonstrar seus conhecimentos. Quando tirar dados da internet, notícias ou falas de um pensador, é necessário deixar claro de onde são os dados ou quem falou determinada frase. Muito obrigada. Olha, gente, se vocês lerem esses slides, vocês não vão ter nenhuma, vão perder ponto devido à estrutura, porque está bem explicadinho. Olha quantas aulas eu já tirei explicando esse gênero textual e vamos continuar trabalhando, que é a proposta ainda do outro capítulo, é a mesma proposta do mesmo gênero textual, na verdade, né? Então, nós temos aqui, não se utiliza a minha opinião, que eu falei, por ser impessoal, tá? Eu estou parando aqui devagarinho, eu estou lendo bate-papo ao mesmo tempo, aí eu tenho a dificuldade, espera aí. Tá bom, Vinícius? Já li o seu recadinho, tá? Então, aqui, deu para entender tudo até aqui, pessoal? Vamos finalizar aqui, só um instantinho. Quem pode ler? Aqui já vem dentro da proposta, hein, para a semana que vem, que tem assim a proposta. Tem um texto motivador, lembrando que foi colocado no slide, evitar pegar tudo do texto motivador, você pode pegar alguma ideia, mas não copiar. O texto motivador, por isso que fala motivador, é para te ajudar na pesquisa. Então, olha, escreva um texto dissertativo, argumentativo, expressando o seu ponto de vista sobre o uso de animais em pesquisas científicas. Então, por isso que tem ali, olha, vocês vão seguir esses slides para vocês montarem para a semana que vem esta proposta. Então, a tese, o primeiro parágrafo, a introdução, vem assim: vocês acreditam que o uso de animais em pesquisas científicas é importante? Tem um lado bom dessa situação? Ou prejudicial, lado ruim? Ou os dois? Então, no primeiro parágrafo, o que é? Você vai falar um pouquinho sobre esse tema e já vai colocar a sua tese nesse primeiro parágrafo de introdução. Depois, quem pode ler rapidinho aí, a parte do desenvolvimento, o porquê da tese? Quem pode ler, por favor, que o tempo está... Olha, se você quiser que eu leia... Vai, Esther, leia de novo. Porquê da tese? Segundo o terceiro parágrafo, desenvolvimento. Por que vocês acreditam que o uso de animais em pesquisas científicas é bom? Ou por que vocês acreditam que o uso de animais em pesquisas científicas é ruim? Ou bom ou ruim ao mesmo tempo? Ok, Esther, até isso. Só um instantinho, daqui a pouquinho você continua. Então, você vai escolher, é bom ou é prejudicial? Ou são os dois? No primeiro parágrafo, exemplo, se é bom, no desenvolvimento você vai defender essa tese. Por quê que é bom? Se não, por que que não é bom? Ou se são os dois, um parágrafo você defende que é bom, no outro parágrafo você defende que não é bom. Continua, Esther. Se acreditar que o uso de animais em pesquisas pode ser bom e ruim, você pode usar o primeiro parágrafo do desenvolvimento para defender que é bom e o segundo para explicar que é ruim.
O que eu acabei de dizer, a Esther leu, só para reforçar. Por isso que eu fiz assim, de propósito, falei antes, a Esther leu, reforçando. Esther, continua, por favor. O uso de animais em pesquisas científicas, científicas, o porquê da tese do aluno, depois você insere um conhecimento de mundo, citação, notícias, fatos históricos, trechos de músicas, séries ou filme. Por isso, é importante fazer a relação entre o porquê da tese e o conhecimento do mundo. Olhem bem, desenvolvimento 1, primeiro parágrafo. Ih, já apareceu a caixinha aqui, faltando 10 minutos. Quando aparece essa caixinha, para mim, eu tenho que agilizar. Então, no primeiro parágrafo, se você vai defender a tese que o uso de animais em pesquisas científicas é bom. Então, você vai falar tudo sobre isso, colocando um conhecimento de mundo. Vai lá um biólogo, um filósofo, aqueles exemplos que eu dei para vocês, citando pessoas importantes para dar credibilidade na sua defesa da tese. Ok. O outro acaba aí. Ótimo. Então, acaba aí. E aí, vocês veem direitinho, leem o texto motivador que tem no caderno de produção textual, para vocês fazerem com calma. O Davi Drummond, eu ainda não li o seu, mas hoje foi a aula concluindo, dando continuidade aí, fortalecendo esse gênero textual. Se você acha que ainda precisa refazer algo depois dessa explicação, é só me mandar uma mensagem no privado, tá? Professor, eu vou modificar algumas partes do meu texto. E aí eu aceito, sem problemas, porque ainda estamos no prazo. Tá, Davi Drummond? Tá um recadinho aí para você. Eu estou dizendo isso porque aconteceu isso em uma outra série, de uma aluna enviar, antes de eu dar continuidade à explicação, e quando eu dei a explicação, ela pediu para refazer, porque aí ela entendeu melhor, ela viu a estrutura melhor, porque o objetivo em redação, além do saber escrever, não é, alunos? Ver a pontuação, a acentuação, evitar palavras repetidas, tem outros critérios também que eu avalio, que é a estrutura do gênero textual. Então, prestem atenção na estrutura, tá bom? Vou fazer a chamada, e vi que o Luiz Gustavo entrou depois, um pouquinho que a aula tinha começado. Luiz Gustavo, uma aluna falou que é seu aniversário hoje, nós rezamos por você na oração inicial, e eu desejo que você tenha um dia muito feliz junto à sua família, celebrando a sua vida. Feliz aniversário, que Deus te abençoe e te proteja. Amém. Tá, Luiz Gustavo? Beijo grande. Professora. Beijo grande para você no dia de hoje, que é um dia especial de celebrar a vida, tá? Então, vamos lá, meus amores. Chamada. 9º ano A. Amanda. Presente. Ana Caroline. Presente. Ana Clara Dias. Presente. Ana Luísa. Presente. Andriei. Bruno. Presente. O Cauã não está, pelo menos eu não o vi entrando. Se você estiver aí, Cauã, me dê um alô. Davi Drummond. Andriei e Davi Drummond. Vou aguardar. Gustavo. Ok, presente no bate-papo. Jóia. Luiz Felipe, Andriei e Davi Drummond. Luiz Gustavo. Eu estou aqui, professora. Davi Drummond está aqui. Luiz Gustavo presente, Davi Drummond presente. Então, falta o Luiz Felipe e o Andriei responderem. Marcela. Presente. Ô, Marcela, rezo por você todos os dias, tá, minha linda? Que Deus também te fortaleça aí e cuide da sua saúde, tá, minha linda? Amém. Saúde. Obrigada, Amém. viu? Amém. Marisol. Cadê Marisol? Murilo. Presente. Ok. Sofia. Professora? Oi. Tá me ouvindo agora?
Luiz Felipe, Aqui. oi. Ok, É que Luiz não tá Felipe. funcionando. Ah, joia, Luiz Felipe, obrigada. Falta o Andriei, então, responder, e agora a Sofia. Virna Presente. e o Vitor. Vitor, ok. Então, Andriei, Marisol e Sofia. Faltam responder. Nono ano B. Ana Clara Tavares. Presente. Ana Clara Vilarinho. Presente, professora. Ok, a Brenda não havia entrando. Se estiver aí, Brenda, me dê um alô. Davi Siqueira. Eu. Ok, Davi, atenção na redação. Eduardo. Presente. Ok, Eduardo, atenção na redação. Esther. Presente. Ok, quando eu falo atenção na redação, é na redação pendente, tá? Gabriela. Ok, Gabi. Ian. Ian. Aqui. Ok. Isabela não havia entrando. Se estiver por aí, Isabela, me dê um alô. Júlia Mendonça. Presente. Ok. Júlia Emanuele. Ok. Luan. Presente. Ok. Luiz Guilherme também não o vi entrando, mas se estiver aí, Luiz Guilherme, dê um alô. Maria Clara. Presente. Ok. Paulo Vitor também não o vi entrando. Pedro Henrique. Tô aqui. O Juan também não o vi entrando. Tainá. Aqui. Vinícius. Vinícius, ok. Vitória também. Ah, Vitória saiu, não é, alunos? William. William presente, ok. Então, está faltando Marisol responder, e quem mais mesmo? Marisol e Sofia, não é isso? Duas alunas que não responderam, vocês estão vendo essas duas por aqui, ou pelo menos o nome aparecendo aí? Eu não estou, deixa eu ver. Marisol e Sofia. A Sofia está aparecendo a foto dela aqui para mim. Mas cadê você, Sofia? Põe um bate-papo aí, um presente. Marisol não está, ela entrou, mas não está, não permaneceu na aula. Então, muito bem, alunos. A gente vai concluindo a nossa aula de hoje. Alunos com câmera ligada, temos Amanda, Ana Luísa, Bruno, do nono B, ninguém com câmera ligada no nono ano B. Parabéns para os alunos que estão com câmera ligada. É parceria para com o professor. Parabéns. Motivos de não estar com a câmera ligada podem ter vários motivos que eu desconheço, né? Pode Tia ter. Sandra, Oi, Virna. a Esther do nono ano B tá com a câmera ligada. Mas eu liguei agora, então acho que não conta muito. Ah, mas ela fica todas as aulas com a câmera ligada. Não, a Esther eu tenho que anotar. Não, a Esther sim, verdade. A amiga solidária essa, hein? Legal. Obrigada, Virna. Joia, De Virna. nada. Joia, Virna. Esther sempre participando das aulas. Desculpa, Esther, teria que ter colocado mesmo. Alunos participantes, vamos lá. Amanda, Bruno e Virna, ok? Do nono ano B, alunos participantes. Esther, Ian e Tainá. Participar. Falta quem? Hã? Deixa eu ver aqui. Tem a Ana Luísa também. Mas alguém que eu não falei, Ana Luísa também foi aluna participante, leu, ajudou. Ana Caroline, leu? Não, né, Ana Caroline? Tem mais alguém que participou e que eu não mencionei nome? Você colocou a Amanda, professora? Coloquei a Amanda, sim. Ah, tá. Tá bom? Bonitinho, uma sendo solidária com a outra, estão atentos. Ok, alunos, então a gente vai encerrando. Vocês têm alguma dúvida sobre a proposta de redação para a semana que vem? Vocês vão ler o texto motivador da página 27, leiam com atenção, leem novamente a proposta, olhem os slides,
Façam uma introdução bacana, gente. Olha, eu fico torcendo para que vocês aprendam a estrutura desse gênero que é fundamental na fase que vocês estão se preparando para o ensino médio. Então, leem com cautela, bem devagarinho, um pouquinho sobre a introdução, um pouquinho do desenvolvimento e a conclusão para vocês fecharem o ano tendo bem o conhecimento desse gênero textual. É o que eu posso dizer para vocês. Não cometam plágio, hein? Que é fácil descobrir. Às vezes eu não consigo, não, mas na maioria das vezes tem assim maneiras da gente descobrir. Cuidado com plágio, isso é proibido. Não copiem e colhem, apenas pesquisem, tirem as ideias da internet e coloquem com as suas próprias palavras, modificando o texto, tá bom? Senão ganha... Não estou dando 0, mas ganha tão pouquinhos pontos, de 20 ganha 5 pontos, então